Aqui uma questão interessante, perguntando de doenças parasitárias, o que é comum, né, nas perguntas de biologia, mas perguntando de uma forma diferente, por isso que eu gostei um pouco dela aí, tá? Dentre, dentre as doenças parasitárias humanas que podem ser diagnosticadas apenas em exames de sangue está. Então, obviamente, né, a gente sabe que alguns diagnósticos a gente não utiliza só o sangue, mas pode utilizar também fezes e urina. Depende do local onde o parasita está instalado, né? Dessa forma, pode ser também saliva, né? Saliva ou qualquer secreção. Pegamos como exemplo o próprio coronavírus, que tirava uma secreção ali do nariz, se ele ficar nas vias aéreas, enfim. Então, vamos lá. Desses daqui, o exame que eu posso fazer apenas o de sangue, a esquistossomose, ela pode se instalar em algumas partes do corpo, por exemplo, também no fígado. A gonorreia, eu tenho como fazer um exame por coleta, como é uma infecção sexualmente transmissível, ela pode ser percebida ali ou diagnosticada através da visualização do ferimento ali, do cancro, por exemplo, né? A teníase e a amebíase, na verdade, ambas podem ser colhidas diagnosticadas a partir das fezes, porque a teníase principalmente vai ficar no intestino e vai ser liberado ovos nas fezes. A amebíase ocorrerá um pouco essa mesma relação de ser liberado nas fezes, e a gente fica com a malária, que vai. E aí, como é que a gente vai lembrar isso, né? Ela ataca as células sanguíneas. Então, a malária, se eu fizer um exame de sangue, eu vou conseguir descobrir, na verdade, se eu fizer um exame de sangue, como ela está no sangue, eu vou conseguir perceber se ali a pessoa está parasitada por malária ou não, tá? Com a malária ou não. Então, alternativa letra E, um exercício perguntando de uma forma diferente essa questão das doenças parasitárias. Exercício 18. O exercício 18 sobre sucessão ecológica, ele é muito igual ao exercício que a gente acabou de gravar, que estava ali na prova 2022, né? Então, sobre as fases de uma sucessão ecológica e o que cada uma das curvas expressam, né? Vou ler o exercício, depois a gente discute direitinho, senão vai ficar confuso. Então, vamos lá. Ao longo de um processo de sucessão ecológica, ocorrem diversas mudanças em um ecossistema, algumas das quais podem ser representadas na figura abaixo. Então, a variável 1 e 2, a 1 é a pontilhada, na fase ecese, que é no começo ali da sucessão ecológica, né, que pode ser a sucessão ecológica primária ou secundária, ela cresce até chegar no fase clímax, ela que é a fase de equilíbrio ali, onde eu tenho a maior biodiversidade, ela acaba estabilizando, tá? E já a variável 2, ela começa com grande quantidade e vai diminuindo ao longo da sucessão ecológica, e na fase clímax ela tem pouco, né? Aparece em pouca quantidade, tá? Então, vamos lá.
Na figura, as variáveis 1 e 2 correspondem, respectivamente. Vamos discutir algumas coisas. Produtividade primária líquida. A produtividade primária líquida é tudo aquilo que o ambiente produz, que a produtividade primária bruta produz a partir da fotossíntese, menos o que é consumido na respiração. Então, quando a gente fala de produtividade primária, a gente fala da quantidade de matéria orgânica que é produzida. Então, a fotossíntese, a partir da produtividade primária bruta, produz matéria orgânica. A respiração usa parte dessa matéria orgânica para para a própria sobrevivência. O que resta disso, que é a produtividade primária líquida, é o que sobra para os organismos crescerem de tamanho, né, se desenvolverem. Então, é uma continha que aparece em algumas questões, mas no começo eu tenho poucos seres vivos. Se eu tenho poucos seres vivos, eu tenho pouca fotossíntese. Ok. Só que se eu tenho pouca fotossíntese, eu tenho pouca respiração também, né? Será que essa relação sobra muito, né? A produtividade primária líquida, será que sobra muita matéria orgânica, carboidratos, para esses organismos se desenvolverem ou não? Esse é um pensamento que a gente já discutiu e ocorre um pouco disso, né? No começo, a comunidade precisa se desenvolver, precisa crescer, o número de espécies aumentar, os organismos se desenvolverem. Então, ocorre um pouco de eu ter uma alta produtividade primária líquida no começo e uma menor na excese, né? Uma alta na excese e uma baixa na fase clímax, que é exatamente o que esse gráfico está mostrando. Então, no começo eu tenho uma alta, que é a variável 2, né? Uma alta produtividade primária líquida, e ela vai, como a comunidade vai aumentando, vai havendo uma maior taxa de fotossíntese, mas uma maior taxa de respiração também. Então, com mais organismos heterótrofos, né, ali naquele ambiente. Então, a produtividade primária líquida diminui. Então, a variável 2 é isso, produtividade, vou até colocar ali pertinho. Já a variável 1, a taxa de respiração, ela aumenta, né? Como eu estou falando agora, ela é menor porque tem menos organismos, depois ela aumenta e chega num equilíbrio. Mas outras coisas aumentam, por exemplo, a biodiversidade. Então, a biodiversidade, eu tenho pouca variedade de seres vivos e aumenta ali na comunidade. Então, tanto a respiração quanto a biodiversidade aumentam. Outra coisa que aumenta é a produtividade primária bruta. A taxa de fotossíntese, quando eu tenho maior número de organismos, ela também aumenta, tá? Então, respiração, biodiversidade e produtividade primária bruta são três fatores que aumentam durante o desenvolvimento da minha sucessão ecológica. O que a gente tem um gráfico, não, vou pegar que eu acabei esquecendo de colocar. Já estava tão. Vou deixar ao lado aqui. Então, esses gráficos são semelhantes, pelo menos semelhantes, na verdade, não está completo. Então, três fatores, né? Biodiversidade ou biomassa, produtividade primária bruta e respiração, eles caminham, né? A respiração até menos do que a produtividade primária bruta, geralmente. E a única que é decrescente é a produtividade primária líquida, tá bom? Então, aqui a variável
1, que é a pontilhada, pode ser qualquer um desses três. Vamos ver as alternativas. A 2 não tem escolha, né? Então, o ideal seria até olhar pela 2, mas a 1 que cresce não é a produtividade primária líquida, pode ser a biomassa, pode ser a produtividade primária bruta, pode ser a biodiversidade, né? Então, só a letra A que eu cancelaria. Agora, que decresce a produtividade primária líquida. Então, a produtividade primária bruta não pode. A complexidade das comunidades, ela cresce, né? Que daria para matar essa letra B. O tamanho dos organismos, ele também cresce ao longo e não decresce, como o gráfico sugere na variável 2. A produtividade primária líquida pode, e a biomassa aumenta também, não diminui. Então, resposta letra D. Duas questões seguidas aqui alguns anos atrás e muito, muito parecidas, tá? Continuando, tem um texto aqui que eu não lembro se a gente precisa ler, eu vou pular, qualquer coisa eu volto. Em um experimento, pesquisadores mantiveram uma linhagem de bactérias em meio de cultura em que todo o nitrogênio disponível estava na forma do isótopo N15, nitrogênio 15. Depois de muitas gerações, todas as moléculas nitrogenadas nessas bactérias continham exclusivamente esse isótopo. Os pesquisadores então retiraram uma amostra de bactérias dessa cultura e colocaram em um meio contendo apenas o isótopo nitrogênio 14, e após uma divisão celular analisaram o DNA bacteriano. Nessas moléculas, a proporção nitrogênio 14 para nitrogênio 15 encontrada foi de... Beleza. Vou fazer o DNA. O DNA, ele é um ácido nucleico formado por uma base nitrogenada. Vou fazer um caminho diferente. Então, o DNA é formado por nucleotídeos, deixa mais. DNA é formado por nucleotídeos, e o nucleotídeo basicamente é formado por um açúcar, que no DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose. Então, o açúcar é uma pentose, né? Então, são 5 carbonos que a gente representa assim. Uma base nitrogenada, que de forma bem brusca, assim, a gente representa em forma de retângulo, que pode ser a base nitrogenada. E aí já fala que tem nitrogênio, né? As bases no DNA pode ser adenina, timina, citosina e guanina. Citosina e guanina. E no RNA vai ter no lugar da timina a uracila. E um grupo fosfato, né? O fosfato é o PO4 3-. Então, eu tenho o açúcar desoxirribose, a base nitrogenada e o grupo fosfato na, formando o nucleotídeo. E a união entre esses nucleotídeos forma o DNA. Deixa eu pegar aqui nucleotídeos DNA. Sei que muitos de vocês vão lembrar.
mais a estruturinha dele em forma de cadeia. Ficará assim, né? Então, circulado aqui uma base nitrogenada, uma, um nucleotídeo, em verde o açúcar, e em cinza o grupo fosfato. Perfeito. E as bases nitrogenadas aqui no meio, onde a adenina se liga com timina, citosina se liga com guanina. O que ele fala, né? E é aí que a gente vai começar o exercício após essa revisão. Vou deixar aqui abaixo para usar esse espaço. Nessas bases nitrogenadas, então, ele fala que essas bactérias tinham um carbono, um nitrogênio, perdão, que era uma forma, que era o seu isótopo, o nitrogênio 15, né, com a massa 15. Logo, como é que era esse DNA original? Então, marcado aqui com essa cor diferente, era o nosso DNA, as duas fitas ligados por pontes de hidrogênio. Todo ele é com o nitrogênio 15. A pergunta toda está aqui. Após uma divisão celular, onde estavam disponíveis nitrogênio 14, nessas bases que serão adicionadas, o que acontece? A resposta disso é que a duplicação do DNA é semiconservativa. Semiconservativa. O que que isso quer dizer? Que metade da molécula resultante, então uma molécula de DNA gera duas, metade da molécula resultante será conservada, servindo de guia para a outra metade nova, com, no nosso caso aqui, esse nitrogênio 14. Então, metade da molécula vai ter nitrogênio 15, que é a molécula, metade da molécula original. E a outra cópia, né? São duas cópias, também metade da molécula vai vir da molécula original, da fita original, será formada por nitrogênio 15 e a outra metade com nucleotídeos novos adicionados na reação que chama duplicação ou replicação, no formato semiconservativo. Metade da molécula original, da nova molécula, é originária da molécula de origem e metade nova. Logo, em cada, que aí é a pergunta, né? Nessas moléculas novas, após uma divisão apenas, qual a proporção de nitrogênio 14 para nitrogênio 15? E a gente fica com a proporção de 1 para 1, né? A cada um nucleotídeo com nitrogênio 14, eu vou ter um nucleotídeo com nitrogênio 15. Resposta da 19, letra E. Questão importante. Vestibulares costumam perguntar sobre a duplicação do DNA.
Próxima questão. Uma questão de radioatividade. Considere o gráfico abaixo. E aí ele coloca aqui, né? Gráfico da curva de decaimento do carbono 14. E ele tem o gráfico abaixo. Utilizando a datação por carbono 14, cuja meia-vida é de 5.600 anos, teor desse isótopo na amostra de alimento mais recente é aproximadamente, e aí tem as alternativas. Tá, então aqui está o tempo em anos, e ele fala que a meia-vida é de 5.600 anos, e coloca aqui o teor, né, que é o eixo Y, o teor de carbono 14 em partes por bilhão, né? Então ele começa com 10 partes por bilhão, 10 partes de carbono 14 a cada 1 bilhão de partes de carbono, tá? Então, utilizando a datação do carbono 14, ele fala que o tempo de meia-vida é 5.600 anos, que ele colocou aqui, né? Então, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo para metade dessa massa radioativa perder a sua radioatividade, né? Ou metade da massa do carbono 14, no caso, não existir mais. Ele vai ser decomposto em carbono 13, carbono 12, enfim, não vai ter mais o carbono 14. Que é o que acontece aqui, né? Eu tinha 10 partes por bilhão, após 5.600 anos, eu vou ter 5 partes por bilhão, com mais 5.600 anos, totalizando 11.200 anos, eu vou ter 2 partes e meia por bilhão. E aqui, pessoal, na amostra de alimento mais recente, eu vou ter que voltar nesse gráfico aqui, porque não tinha como fazer, porque ele fala, nesse gráfico não, nesse texto, perdão. Eu vou ter que ler agora, né? Na questão 19 não precisou. Plantas e grãos encontrados nos registros arqueológicos sugerem que a agricultura praticada na região norte do Chile sustentou por séculos grandes assentamentos humanos antes mesmo do Império Inca. Estranhamente, essa região é dominada pelo deserto do Atacama. Porém, a resposta está na análise química da composição de amostra de 12 alimentos com idade entre 3.000 e 550 mil anos em sítios arqueológicos da região de Tarapacá, que mostrou um aumento na concentração de nitrogênio a partir do ano 900. Essa mudança na composição dos alimentos é atribuída à adubação das plantações de guano, ou com guano, perdão, excremento das aves marinhas, um dos fertilizantes naturais mais ricos em nitrogênio. A hipótese é de que o guano seria retirado de depósitos no litoral do Chile e do Peru e transportado em caravanas de ilhamas por dezenas de quilômetros. Então ele fala ali que os alimentos foram coletados, né, amostras de alimentos com idade de 3.000, entre 3.000 e 550 mil anos. Que ele pede aqui a mais recente, né? A amostra de alimento mais recente é com 550 mil anos. Tá bom. Então, 550 mil anos, eu vou ter aqui uma meia-vida de 5.600 anos. Nossa, eu escrevi errado aqui, não é possível. Ah, não, tá certo. Né? Não, lógico que eu escrevi errado. O 3.000 anos é o mais recente, né? Então, mostra de 12 elementos com idade entre 3.000 e 550 mil anos. Eu tenho 3.000 anos, o mais recente, obviamente. Então, o alimento, deixa eu agora fazer isso todo aqui. O alimento mais recente encontrado lá é de 3.000 anos atrás. Perfeito. 3.000 anos
se aqui o tempo de meia-vida é 5.600, próximo de 6.000, então 3.000 anos está quase no meio aqui, né? Entre 0 e 5.600. Usando o gráfico, subindo retinho aqui, vai dar um pouco menos dos 7.500 que estava aqui, né? Para eu chegar nos 7.500, a data tinha que ser a metade de 5.600, que é da 2.800. Então, é um pouquinho menos de 7.500, o que daria aproximadamente 7.000 ppb, partes por bilhão, tá? Exercício bem tranquilo, só cuidado aqui, né? Porque a gente lê e tem que lembrar que o texto faz referência. Então, resposta letra B. Sobrariam, a partir de 10.000 partes por bilhão, após, né? Tomando hoje, após 3.000 anos, né? 7 partes por bilhão. Tudo bem? Desde que foi ali depositado esses isótopos. Questão super tranquila. Geralmente os alunos não costumam ter dúvida, na verdade. Questão 21. O nitrogênio no guano se encontra na forma de amônia, NH3, e ureia, NH2, 2CO. Esses compostos são em água, H2O, porque entre soluto e solvente ocorrem interações intermoleculares do tipo, e aí tem 1 e 2 para a gente completar. Assunto de ligações intermoleculares, caindo aí em duas provas seguidas, a 2021 meio de ano e a 2022. Outras matérias, né? Pode até ser um indicativo de voltar a cair ali daqui 1, 2 anos, né? Muitas vezes os assuntos, quando são dados muito próximos, ou eles são intercalados. Então, é um assunto importante para ficarmos bastante atentos. Então, amônia e ureia. A amônia, para eu saber, ele está querendo saber aqui se é solúvel ou insolúvel na água, né? Para ser solúvel na água, como a água é polar, a substância também tem que ser polar. Então, aqui a gente tem que lembrar geometria e polaridade. Então, a água é o H2O, é uma substância em que, se eu traçar um plano de separação aqui, a região de cima aqui é mais eletronegativa por conta do oxigênio, então os elétrons ficam mais próximos dessa região. E a região do hidrogênio, como ela é menos eletronegativa, ela vai ficar mais positiva. Então eu crio dois polos nessa molécula. E polar dissolve polar, né? Que é a questão do ser solúvel. Então, para ser solúvel em água, a molécula tem que ser polar também. E aí entra o NH3, a amônia, ela é polar ou apolar? Primeiro a gente precisa fazer a ligação do nitrogênio com os hidrogênios. E aí a gente tem duas possibilidades. Uma possibilidade errada, que eu vou escrever, e a outra certa. Por quê? O nitrogênio é da família 5A. Então, ele faz 3 ligações. O hidrogênio faz uma ligação, está na família 1A, ou grupo 1. Essas 3 ligações podem ser assim, né?
Ou essas três ligações poderiam ser assim. Aqui a gente mostrando em 3 dimensões, lá para trás, mais ou menos, isso daqui seria um triângulo, às vezes está representado assim. Só que aqui eu tenho duas moléculas muito diferentes. Se ela for, né, assim, é o que a gente chama de geometria trigonal plana. Onde o átomo central fica no meio e os átomos ligados a ele ficam distribuídos igualmente. Essa geometria aqui é a piramidal, onde o átomo central fica mais acima, formando um tripé, né? Deixa eu ver no vídeo aqui se dá para... Formando, né, um tripé, o átomo central e os três formando um tripé em 3 dimensões, como uma pirâmide de base triangular. Acontece que, como é que o aluno vai descobrir qual é qual? Pela teoria da repulsão do par eletrônico. Então, usando isso daqui, o aluno descobrindo que, né, eu vou definir o que é a teoria da repulsão do par eletrônico. Quando o átomo central tiver elétrons na última camada sem fazer ligação, eles ocuparão um espaço, né? Não é exatamente a definição, mas é a que mais vai servir para vocês. Então, olha só. O átomo central, que é o nitrogênio, da família 5A ou grupo 15, perdão, ele tem 5 elétrons na última camada. 3 desses elétrons estão fazendo ligação covalente com os hidrogênios. Só que ele tem 2 elétrons não ligantes. E pela teoria da repulsão do par eletrônico, esse par de elétrons ocupa um espaço aqui, repelindo os outros ou os átomos de hidrogênio. Então, a estrutura piramidal é a correta na amônia, não a trigonal plana. A trigonal plana, por exemplo, vai ser correta em outras, obviamente, em outras moléculas. Por exemplo, o BF3, que eu tenho berílio ligado a 3 flúors. E o berílio aqui, o berílio boro, perdão, ele não está... ele só tem, perdão, travei aqui, ele só tem 3 elétrons na última camada. Então, os elétrons e suas ligações ficam igualmente distribuídas, por isso que forma a trigonal plana, tá? Ele não vai ter, ele vai se estabilizar com 3 elétrons, com 6 elétrons na última camada, os 3 dele, mais os do flúor, tá? É um caso especial. Então, essa é trigonal plana. Só que isso impacta totalmente a geometria, impacta totalmente na polaridade, porque como o nitrogênio, deixa eu apagar um pouco aqui dessas, fazer outro. Como o nitrogênio, ele está mais acima, com os hidrogêniozinhos ali ficando em 3 dimensões. Eu, traçando um plano, eu fico com uma região que o nitrogênio é altamente eletronegativo, com excesso de elétrons, e outra região com menos elétrons, eu crio um polo negativo e um polo positivo, o que me gera uma molécula polar. Se ela tivesse a outra configuração, a outra geometria, seria uma molécula apolar, tá? Então a gente precisa prestar atenção e saber de tudo isso para responder isso daqui que a gente vai falar agora. Então, para ser solúvel em água, a molécula precisa ser polar. A amônia, que é o NH3, é uma molécula polar,
por conta da sua geometria. Então, sim, a amônia é solúvel em água. Tá, nós vamos ver agora o NH2, 2CO, a ureia. A ureia, e aí muitas vezes os alunos nem veem a ureia, tirar isso, diminuir isso daqui, mas não apagar. A ureia, ele vai ter um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e dois nitrogênios assim distribuídos. A questão que a ureia vai acabar sendo polar por conta do oxigênio, né? O oxigênio é muito eletronegativo e cria uma região próxima dele negativa também. Então, gera uma molécula polar, também sendo solúvel em água. Então, também é uma molécula polar. E aí, ocorre entre o soluto ou amônio ou a ureia e o solvente, a ureia e o solvente água, ocorrem interações intermoleculares do tipo, o que eu mando sempre vocês chutarem é ponte ou ligação de hidrogênio, e nesse caso também é, porque é entre o hidrogênio da água e o nitrogênio da ureia ou da amônia, ou o hidrogênio da ureia e da amônia e o oxigênio da água. Ambos estabelecem a relação aí de hidrogênio de uma molécula com o fluoroxigênio ou nitrogênio da molécula vizinha, que é do tipo de ligação intermolecular, ponte ou ligação de hidrogênio. Então, a gente fica com a resposta, a alternativa letra A. Uma questão que envolve um assunto ligado ao outro, porque precisa saber de ligação química, depois precisa saber de geometria, para saber de polaridade, para saber de ligação intermolecular. Então, todos esses assuntos, eles estão totalmente interligados para a gente chegar e responder duas palavrinhas aqui, tá? É bem importante, eu vejo os alunos deixando de lado essa discussão, mas é bem, bem importante.